Olá! Que excelente dar início a essa nossa jornada de hoje pelas engrenagens que movem a convivência humana. A ideia aqui é fazer uma exploração bem profunda, mas super acessível, sobre o que realmente significa ser parte de uma sociedade. Vamos falar sobre como o gênero funciona e de como a gente consegue existir no mesmo espaço usando o respeito e a tolerância como ferramentas. O grande objetivo dessa nossa explicação é pegar esses debates gigantes da sociologia e da filosofia e deixar tudo incrivelmente claro, sabe? Tudo feito sob medida para quem está no ensino médio e quer entender o mundo de um jeito totalmente descomplicado. E o nosso roteiro de hoje vai seguir uma lógica bem bacana, indo lá do corpo individual até a sociedade como um todo. A gente vai passar por 6 passos. 1. Sexo biológico e gênero social. 2. As ideias de Beauvoir e o existencialismo. 3. Butler e a construção consciente. 4. Tolerância versus respeito. 5. O pensamento de Locke, Mill e a liberdade. E, para fechar com chave de ouro, o passo 6, a essência do multiculturalismo. Vamos lá? Beleza, então vamos mergulhar direto nisso aqui. Essa teia vasta e toda interconectada de diferenças ao redor do globo não é só um desenho bonito na tela, tá? É literalmente a realidade mais fundamental da nossa experiência humana. A diversidade é a regra, não a exceção. E para que essa grande roda gigante da humanidade funcione em harmonia, a gente precisa muito compreender as engrenagens da identidade e da nossa convivência. Para começar a esquentar os motores, que tal um exercício mental bem rápido? Em um cenário onde, amanhã de manhã, ao despertar, todas aquelas regras não escritas sobre como homens e mulheres devem se vestir, falar, sentar ou expressar emoções tivessem sido completamente deletadas. Sumiram. Ninguém espera absolutamente nada de um indivíduo só com base no formato do corpo dele. O que seria feito de diferente na rotina de hoje, hein? Como as pessoas se comportariam se a anatomia do nada não ditasse mais um roteiro cultural? Bom, para responder isso, a gente entra na nossa primeira parada, sexo biológico e gênero social. É aqui que a gente precisa quebrar as definições mais fundamentais para entender todo o resto. Essa analogia tecnológica aqui na tela explica perfeitamente essa diferença. De um lado, a gente tem o sexo biológico. Ele está ligado à anatomia, aos cromossomos, aos hormônios. Ele funciona meio que como o hardware, sabe? Aquela máquina física, as peças reais de um computador ou do celular. Do outro lado, a gente tem o gênero social, que é o nosso software. Ele é todo aquele conjunto de comportamentos, os papéis, as expectativas e até as roupas que a cultura vai associando ao sexo ao longo do tempo. É tipo um sistema operacional cheio de aplicativos que a sociedade vai instalando na gente durante a vida. Então dá para perceber que são instâncias super conectadas, mas, na essência, são coisas bem diferentes. E isso nos leva à parte 2 da nossa análise, Beauvoir e o existencialismo. Aqui, a gente começa a colocar umas lentes filosóficas do século XX para enxergar melhor esses conceitos. Provavelmente muita gente já ouviu essa frase famosíssima da filósofa francesa Simone de Beauvoir: "Não se nasce mulher, torna-se mulher". O que ela está dizendo aqui, por essa lente filosófica específica, é que a condição feminina não é um destino biológico instintivo. Na verdade, é o resultado de um processo cultural bem longo. Ninguém, absolutamente ninguém, nasce com as regras sociais de comportamento já instaladas na mente. Elas são aprendidas e assimiladas com o tempo. O grande ponto que fundamenta essa visão da Beauvoir é o chamado existencialismo. Essa corrente filosófica diz basicamente que a existência precede a essência. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o ser humano nasce primeiro no mundo e só então constrói quem ele é através das suas escolhas e do ambiente em que vive. A teoria da Beauvoir aponta que a feminilidade, por exemplo, muitas vezes funciona como molde da sociedade. Desde a infância, ao se entregarem certos tipos de brinquedos específicos ou ao impor aquelas regrinhas de falar baixo e focar no cuidado, a sociedade vai lá e treina o comportamento. Ou seja, nessa visão é um molde passivo, algo que é imposto de fora para dentro. Agora, vamos dar um passo além na nossa seção 3, Butler e a construção consciente. Aqui a gente vai ver como a visão da filósofa Judith Butler evolui e contrasta com essas ideias anteriores. Notem esses caminhos coloridos mostrando as várias direções possíveis. Eles ilustram um conceito super famoso da Butler chamado performatividade. Enquanto as ideias de antes viam o gênero meio que como algo imposto de fora para dentro, tipo uma obrigação cultural passiva, a Butler enxerga o gênero como algo muito, mas muito mais ativo. O indivíduo, na verdade, escolhe dentro das opções que estão disponíveis. A gente vai incorporando traços físicos, traços de personalidade e vai, literalmente, performando o tipo de pessoa que deseja ser na sociedade. É uma via de mão dupla, super ativa, contínua e que está sempre em movimento.
E tem uma crítica maravilhosa nessa teoria sobre essa mania social de colocar o gênero no centro de absolutamente tudo. Usando uma analogia que é sensacional, é só pensar que cada indivíduo é como uma gigantesca playlist do Spotify com umas 500 horas de duração lotada de rock, sertanejo, música clássica, pop. O problema é que a sociedade muitas vezes pega uma única música dessa playlist imensa, que seria o gênero da pessoa, e diz que essa musiquinha define a playlist inteira. E não dá, né? Reduzir toda a complexidade de um ser humano apenas a isso simplesmente apaga todos os outros talentos, sonhos e características únicas que formam aquela pessoa. Dito isso, a gente sai um pouco da identidade individual e foca na nossa convivência em grupo. Chegamos à seção 4, tolerância versus respeito. É muito comum a galera usar esses dois termos como se fossem sinônimos, mas a verdade é que eles não são de jeito nenhum. Tolerância vem do latim tolerare, que significa suportar ou aguentar. Basicamente, é só ausência de violência ou de proibição quando alguma coisa não agrada muito. Já o respeito vem do latim respectus, que tem um significado bem profundo. Olhar de novo, dar a devida atenção. Significa reconhecer de verdade os direitos e o valor de quem é diferente. Então dá para pensar assim, a tolerância é super fundamental, óbvio, mas ela é só o primeiro degrau da escada. O respeito verdadeiro é chegar lá no topo dessa escada, valorizando ativamente a dignidade do outro. E quem ajudou a criar as regras históricas para essa convivência toda dar certo? Isso a gente vê agora na seção 5, Locke, Mill e a liberdade. Voltando lá no século XVII, a gente tem o John Locke. Ele defendeu a tolerância, argumentando que o Estado deveria ser totalmente neutro. Naquela época, a grande disputa era religiosa, mas hoje a gente aplica a mesmíssima lógica. O Estado não tem que ficar interferindo na liberdade individual de identidade de ninguém. Um tempo depois, veio John Stuart Mill e trouxe um conceito genial, o princípio do dano. Segundo ele, a liberdade é plena desde que não cause dano aos outros. E, além disso, o Mill alertou contra um perigo real, a tirania da maioria. Ele deixou claro que só porque um grupo enorme pensa de um jeito, isso não dá o menor direito a eles de esmagar o estilo de vida das minorias. A liberdade tem que funcionar como um escudo protetor para todo mundo. Com todo esse embasamento, a gente amarra todas essas ideias de identidade, respeito e liberdade na nossa última parada. Seção 6. A essência do multiculturalismo. O multiculturalismo não é só um termo difícil para ficar bonito nos livros de sociologia. Na verdade, ele é a coexistência pacífica e super respeitosa de várias culturas, de diferentes identidades de gênero e de crenças, todas dividindo exatamente o mesmo espaço. Pode ser uma escola, um ambiente de trabalho ou até um país inteiro. É basicamente a aplicação prática de tudo isso que a gente viu os filósofos discutindo até aqui. Tem uma analogia perfeita para a gente nunca mais esquecer esse conceito. Dando uma olhada nessa imagem, é muito útil pensar no multiculturalismo como uma grande praça de alimentação de um shopping, e não como um liquidificador. Se a gente jogar tudo num liquidificador e bater, vai virar uma mistura cinza, esquisita e sem gosto nenhum, onde cada ingrediente perde a sua essência. Mas, numa praça de alimentação ou numa daquelas mesas enormes cheias de pratos diferentes, com um sushi de um lado, um acarajé do outro, uma pizza no meio, cada prato mantém o seu próprio sabor, a sua riqueza e a sua textura única. E todos eles dividem a mesma mesa em completa harmonia. E isso sim é o verdadeiro convívio plural. Então, para fechar o raciocínio de hoje, fica uma reflexão vital. Como é possível, de um jeito bem prático, transformar todas essas lições de respeito, sair dessa tolerância passiva e pegar toda essa sabedoria da praça de alimentação multicultural para aplicar nas atitudes diárias? A teoria fantástica desses pensadores foi revelada aqui nessa nossa explicação, mas a execução real mesmo acontece na interação genuína, no dia a dia, com as pessoas ao nosso redor. Fica aí o convite para colocar tudo isso em prática.